Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto por Ponto. Estamos na época das festas de santo do mês de junho, ou seja, festas juninas, nomeadamente Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Acredita-se que as festas juninas têm origem em festas pagãs que antes da Idade Média eram celebradas em junho para comemorar a chegada do verão, pedindo aos deuses boas colheitas de cereais. A dado ponto, como a Igreja não conseguia acabar com a popularidade destas festas, apoderou-se delas, dando-lhes um caráter religioso. Para compreender melhor a essência destas festas, vamos conversar com o professor universitário José Maria Semedo, a quem cumprimentamos. Boa noite. Boa noite. Então, as festas juninas foram trazidas para Cabo Verde pelos portugueses durante a época colonial e hoje, indubitavelmente, fazem parte da cultura destas ilhas, certo? Certo. Bom, nós começamos por agradecer a amabilidade de nos ter convidado para participar neste programa, neste debate. Realmente as festas juninas são festas de junho. No mês de junho, seguramente, junho terá 30 dias, cada dia um santo, terá 30 santos, pelo menos 30 santos, mas é mais de 30. E a questão é o seguinte, há santos do mês de junho que na cultura mediterrânea, particularmente na cultura ibérica que chega a Cabo Verde, há 4 santos que têm uma dedicação especial. Estamos a falar de Santo António, 13 de junho, São João Batista, 24 de junho, São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. São santos que o cristianismo apresenta uma devoção especial, sobretudo uns no começo da Idade Média, Santo António, praticamente a partir do século XIII, que, como disse, chega a Cabo Verde, e não é só Cabo Verde, Brasil, acho que no Brasil a festa terá grande expressão, mas praticamente toda a bacia do Mediterrâneo e vários países da Europa. Sobretudo Santo António, São João, São Pedro e São Paulo. São santos muito populares na devoção do cristianismo medieval, que vai chegar a Cabo Verde, e nós comemoramos a nossa maneira, porque apesar da influência europeia, também há um toque, há uma forma especial dessas comemorações em Cabo Verde. Ainda assim, resumidamente, sobre o aspecto histórico, eram festas pagãs e depois passaram a estar ligadas a festas religiosas. Como foi esta transição? Bom, a questão é o seguinte, vejam o calendário que nós usamos atualmente, porque a festa do calendário, todos os dias do calendário são festas. Há momentos especiais, os solstícios, os equinócios, são datas especiais, comemoradas em vários povos do mundo. Quando os religiosos, depende de que religião, porque seguramente os egípcios, digamos, seriam talvez o avô desse calendário, os egípcios já também comemoravam os seus deuses, que não deixa de ser religioso, na religião egípcia. Depois vem a época romana, porque o calendário que nós usamos atualmente, o calendário gregoriano, é uma adaptação do calendário juliano. Júlio César adota esse calendário solar, de 365 dias, por ter o calendário egípcio. Claro que esse calendário, há momentos especiais em que o Sol está nos solstícios, são extremos, solstício de dezembro e de junho, os equinócios de março e setembro. Porque o que acontece? Quando o maior dia do ano no hemisfério norte e o menor dia, essa data os astrônomos egípcios já sabiam disso. E claro que dedicavam a Deus, porque é o calendário solar que vai determinar a época em que há chuva, no caso do Rio Nilo sobe, tem mais água ou não tem água. Quando não tem água, vão semear o trigo. Quando a água baixa, antes de a água subir, eles têm que entrar o trigo, porque senão a área é inundada. E os romanos viram que esse calendário era o melhor que o calendário romano. Daí adotaram o calendário. E os nomes que aparecem nos calendários já são interessantes. Junho, penso que é homenagem a Juno, que é a mulher do deus Zeus, para ter deusa da fertilidade, da mulher, do lar e do casamento. Portanto, isto explica já alguns aspectos que vamos encontrar nas festas juninas.
de junho. Mas o que é certo é que, a dado ponto, Exato. as festas passaram a estar ligadas a santos. Cristãos. O que Santos acontece? cristãos. Vamos ver que o próprio Império Romano, o cristianismo instala-se no Império Romano. Viu que Cristo é judeu, mas instala-se no Império Romano. O próprio apóstolo Pedro, que era um dos líderes dos apóstolos, vai instalar em Roma, porque está na sede do Império, e André em Constantinopla, é a partir da sede do Império que o cristianismo se instala. E quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, no princípio da Idade Média, daí os santos, já viu? Os deuses romanos, é óbvio, é normal, os deuses romanos, greco-romanos, são substituídos por santos cristãos. Daí aparece datas cristãs, que neste caso, como está a dia 24 de junho, que está mais perto do solstício de junho, aparece um santo cristão que, em princípio, marca 6 meses, está no calendário, como o cristianismo redaptou o calendário, está 6 meses antes do Natal, que é o nascimento de Cristo. Sabe que São João Batista é o santo que vai anunciar a chegada do Messias. Portanto, já lá iremos. Nós vamos conhecer a data não escolhe à toa. A data 6 meses antes. Em junho, que vai estar o dezembro, que era uma outra data pagã, a festa do Sol, em que o cristianismo instala. O Sol é Cristo. Portanto, aqui aparece o cristianismo adaptado num calendário de Júlio César, que chega a nós com adaptações gregorianas, que não interessa, quer dizer, porque, mas há essas adaptações do calendário e os santos, claro que os santos cristãos ocupam todos os dias do ano. Não há nenhum dia sem santo, cada dia tem um santo. Sim, mas estamos a falar de festas juninas e a primeira festa junina é assinalada a 13 de junho, que é a festa de Santo António, portanto, precisamente a 13 de junho de 1232, um ano depois da sua morte em Pádua, Itália, Santo António foi canonizado e a partir daí a data passou a ser comemorada. Certo. O que significa a festa de Santo António? Pois, como eu disse, cada data tem um santo, cada dia. Para Santo António comemorar nessa data. A Igreja Católica atribui ao dia 13 de junho a Santo António, chamado Santo António de Lisboa, em Portugal, Santo António de Pádua, na Itália. Que foi a morte de Santo António em Pádua, Itália, não é? E Santo António ganhou muita difusão popular, rapidamente, porque o povo reza e pede milagres, os devotos manifestam que foram beneficiados pelo milagre, o santo é canonizado, esse monge, e imediatamente ganhou grande popularidade. Porque a ideia é que a população que pedia o milagre, houve muitos testemunhos que manifestaram ser beneficiados pelo milagre. Daí aparecem vários milagres em Santo António. Entre os casos do casamento, né? Na sua questão do casamento. Pedir coisas que perderam, depois que perderam, simplesmente aparece, portanto, muitos milagres do santo. E, claro, em Portugal era óbvio, porque o santo, digamos, aparece com a sua origem em Lisboa e ganha grande popularidade em Portugal, mas não só. Também na Itália. Os dois países são muito populares. Já vimos, é antes da expansão portuguesa. Na expansão portuguesa, Santo António é trazido para Cabo Verde. Santo António, Cabo Verde, Brasil, Angola... É conhecido como o santo dos pobres, protetor das famílias. Exato. Sim, como sim. assim? Por quê? Porque ele era um monge, era um monge, começou como, inicialmente em Portugal, mudou de várias congregações, para deixar a congregação ligar à pobreza. Tem a vida dele ligar à pobreza. E os milagres que lhe atribuem estão sempre ligados a pessoas pobres, inclusive a questão do casamento, que é o mais conhecido em Portugal, Brasil e em Cabo Verde, talvez menos, porque era uma mulher que não podia pagar dote, não tinha recursos para pagar dote. Vai rezar ao Santo António. Há várias formas que ele explica esse milagre. Que ele encontrou moedas de ouro junto a Santo António. Assim pôde realizar o sonho de casamento. De casar. Portanto, por isso o Santo António é também conhecido como o santo casamenteiro. Caso casamenteiro. Mas, essencialmente, vive com um santo que protege os pobres, pessoas sem recursos, que o invocam. A invocação do santo que protege os pobres terá espalhar a sua difusão para várias partes do mundo. Mas em Cabo Verde não há muitos casamentos ligados à festa de Santo António, a esta data. Aqui é chamado o Santo Milagroso. Cabo Verde é Santo Milagroso, Santo António Milagroso. Por que razão? O Santo António dos Milagres, porque acredito que ele fez muitos milagres. Que eu invoco em situação de pobreza ou desespero,
que ele sempre atende. Os responsos de Santo Antônio estragar isso. Ou a pessoa acha que perdeu, por dizer uma coisa, quer recuperar, ou então que é pobre, está a pedir ajuda a Santo Antônio. Quais são as características da festa de Santo Antônio aqui em Cabo Verde? Bom, aqui em Cabo Verde nós temos adaptar a nossa tradição à parte religiosa, que é missas, procissões que fazem. Depois só a parte lúdica popular, que também aparece no momento das festas. Com a presença de Santo Antão, de Santo Antônio das Pombas, aqui na Chave de Santo Antônio está ligado a Tabanca, a Santo Antônio em Belém, perto do Cidade Velha, que também é antigo, foi instituído por um proprietário, que Gregório Ferreira de Andrade, que fez a capela ainda está lá, ele foi enterrado nessa capela e manteve Santo Antônio de Belém, que o Bulimundo canta numa da funerária. É um santo muito ligado à proteção da pobreza em Cabo Verde. Portanto, no Paúl, em Santo Antão, é o santo padroeiro, ali a festa é rija. Na praia também festeja-se muito o Santo Antônio, tudo em Achada de Santo Antônio, onde estamos. Ele encaixou, não vários, porque Santo Antônio também está muito ligado a santos particulares, pessoas que fazem capelas particulares. São devotos, constroem a sua capela. São capelas privadas. E convidam o padre para usar a missa. Porque há em Cachorros, aqui na praia. E mesmo no Brasil há várias capelas privadas. O caso de Belém é uma capela privada. Foi um proprietário que construiu lá a sua capela. Capela, isso é possível. Ainda hoje, pessoas privadas fazem capela, ou porque são proprietários, têm recursos, e promovem a festa no local, em consideração com o pároco da freguesia onde está uma capela. Então, está muito ligado, e não aparece, por exemplo, saltar fogueiros com a Praia dos Santos. Aqui em Cabo Verde não há essa dimensão. Por exemplo, por que razão na praia a festa de Santo Antônio está muito ligada à festa da tabanca? Quais são as semelhanças? Bom, a tabanca são festas populares dos bairros. São os bairros. A palavra tabanca, na sua origem, como sabe, a Guiné-Tabanca é um bairro, uma aldeia. É uma aldeia, uma comunidade. A comunidade até é armadilhada. Mas em Cabo Verde é uma tradição é uma cultural tradição. Ou até um género musical que só existe na Ilha de Santiago e no Maio. No Maio. Porque a tabanca não é só música, a tabanca é aquela festa no todo. Sim. Festa no todo. Em que há um grupo cultural, há um grupo de fiéis. Esses fiéis marcam a data, preparam sua festa, convidam o padre para usar a missa, para a parte religiosa, depois a parte da festa de rua. E uma festa com um desfile de rua. A tabanca. A tabanca, o desfile de rua. É qualquer coisa de tabanca. De Santo Antônio, de São João, que também aparece aqui. Às vezes tem São Pedro, e Santa Cruz. Também a tabanca Santa Cruz, no caso de Xanditã, que é Santa Catarina. Mas aqui na praia temos tabanca São João e Santo Antônio. E que já Santo Antônio faz tabanca Santo Antônio, porque festeja uma forma de expressar o culto ao santo. Além da parte religiosa, também fazem parte Portanto, as a parte tabancas, lúdica. os bairros encontraram através da tabanca uma forma de celebrar o santo. Como a colar São João, São Vicente e Santo Antão. O São João tem que colar, tem festa. Mas há semelhanças entre a festa da tabanca em si e o Santo Antônio, que se comemora noutras paragens de Cabo Verde? Não. Fazem formas diferentes. Agora, sair à rua durante as festas acontece em todo o mundo, mesmo antes do cristianismo, porque se vamos ao Egito Antigo ou a Roma, as festas dos santos ou dos deuses, como eles expressavam, também têm festas de rua, com danças, desfiles e procissões. Isso acontece em todas as religiões. Portanto, para quem não sabe, o que é a festa da tabanca? Assim, resumidamente. A festa é uma forma de expressão de culto. É uma forma de expressão de culto. Em que, além de a pessoa agradecer, como disse há bocadinho, pode agradecer ao santo por razões mais díspares. Pela colheita, pedir a chuva. É uma forma de peditório ou de agradecimento. Que implica sair na rua. Ou dança de arraial, aparece em todo o mundo. Essas festas dançam num largo ou então desfilam pelas ruas. E desfilam pelas ruas. Com tambores. Com tudo quanto faz barulho. Com tambores, com música e com dança. Isso é universal, isso não é exclusivo. A tabanca é uma forma de usar essa música e dançar, que é o ritmo próprio.
Portanto, outra festa junina é São João, celebrado a 24 de junho. Disse aqui uma curiosidade que antes eu não tinha reparado. São João é celebrado 6 meses, precisamente 6 meses antes do Natal. Por que esta coincidência? Quer dizer, a explicação dentro do cristianismo será essa. O São João Batista é o anunciador do Messias. Ele vai dizer que o Messias vai chegar. E mesmo de acordo com a tradição, ele era mais velho que Cristo. Nasceu antes. Marcar 6 meses é o anúncio, 6 meses antes de Cristo. Porque essas datas não foram escolhidas à toa. Foram escolhidas tendo em conta o facto de ele ser o anunciador da chegada de Cristo, de acordo com os evangelhos. E quem foi São João Batista? É filho da prima da Nossa Senhora, Santa Isabel. Portanto, anunciou o nascimento de Jesus. Já que, de acordo com o evangelho, quando a Virgem Maria vai visitar a sua prima Santa Isabel, ela estava grávida. Portanto, a Virgem Maria chega na porta, anuncia, chama a prima que estava a chegar. Ela diz: chegou a mãe do meu Salvador, porque o menino no ventre saltou de alegria. Isto vem aqui nos evangelhos. Portanto, ele é o anunciador de Cristo. São João Batista estava no ventre quando a Virgem Maria vai visitar a Santa Isabel. É por isso que ele aparece como santo anunciador. Porque é que o cristianismo marca essas datas. E quais são as características da festa de São João? Sei que há fogueiras. Aqui entra aspectos, como disse, que pode estar ligado ao culto pagão. Acender a fogueira pode estar ao solstício. Portanto, o momento em que o sol está mais alto ou mais baixo. Portanto, o movimento anual apoiante do sol. No mês de junho, para o hemisfério norte, para o Mediterrâneo, o sol está no seu ponto máximo. Ponto máximo, que hoje conhecido a minha volta é 21 de junho. É o ponto máximo, o fogo, a luz. O fogo marca a luz e o calor. No calor, quase todas as religiões do mundo, o fogo aparece como algo de sagrado. Faz a fogueira. Agora, assaltar a fogueira e dar a volta à fogueira são vários cultos pagãos que aparecem em religiões mais díspares a nível mundial. Deus, países mais frios, acendem, países até mais quentes, por o fogo está ligado a esse aspecto. Depois há o aspecto de facto da colheita. Antes da colheita, depois da colheita, são formas de ações de graça que também aparecem. Daí São João aparece essas formas, cruza não só aspectos ligados ao cristianismo, mas também aspectos que vieram do paganismo. Porque, principalmente a partir do século IV, século III, século IV, é que a Igreja vai adotar essas festas. Ou seja, que antes, mas já se fazia no âmbito do paganismo. Portanto, em Cabo Verde diz-se saltar luminária. Bom, Cabo Verde começa a partir do século XV, e é normal, porque quem vai promover a expansão portuguesa é uma ordem religiosa militar. É a Ordem de Cristo. O infante Dom Henrique era o grão-mestre da Ordem de Cristo. De facto, a Ordem de Cristo assumiu não só expandir o reino, mas expandir a fé. De facto, era o objetivo também da Ordem. É uma ordem religiosa militar. Portanto, o infante vai imediatamente vai evangelizar os países que era o caso Cabo Verde, porque ele mora em 1460. A ordem continua até o século XVI. O Dom João III é que vai criar a diocese, que é a diocese da Madeira, depois a diocese de Cabo Verde. E as dioceses assumem a cristianização. Mas o que chega a Cabo Verde é o cristianismo medieval. Portanto, veja que é uma prática cristã como se fazia na Idade Média Europeia, em que os santos populares eram muito devotos na comunidade. As pessoas agrupavam-se em grupos. Os fiéis tomavam um santo, com o seu santo devoto. Não é São João, por isso todos os santos. Porque se vemos, ainda há, cá no Fogo, temos pessoas que agrupam-se em unidades cultuais, que podemos chamar grupos fraternos, faziam associações, como ainda existe na Tabanca. Esses grupos festejavam o determinado santo. Assumiam a festa popular, as festas, as danças, os bailes, as comidas, assim como pediam ao padre para fazer parte religiosa. Até porque para essa dimensão religiosa e dimensão não religiosa
que eu chamaria lúdico. Por exemplo, pagãos, não é necessariamente isso. Isso aparece sempre lugar de festa. Só que há santos que, de facto, como eu digo, como pus há bocadinho, ganharam mais peso. As juninas, mas não só as juninas. Temos São Sebastião, e São José, Santana. Há os santos de Santa Cruz, que são muito ligados ao Senhor do Rosário, que, ou ligados aos escravos, ou ligados a pessoas que, por razões mais diversas. Seguramente o culto mariano, Nossa Senhora, seria importante durante a expansão. Os navios, os barcos, têm a imagem de Nossa Senhora para os proteger no alto mar. É por isso que aparece muito Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Conceição, ao longo do percurso da expansão do século XV. Há um aspecto da festa de São João aqui em Cabo Verde que não existe no Brasil, por exemplo, o Colá São João. Dançamos a nossa maneira. A dança... O Brasil dançam diferente, mas também a dança aparece no Brasil. Como dançar o São João, que varia. Mas aqui é Colá. É uma dança sensual em que... Exato. O Colá é nosso, aqui é em Cabo Verde. No Brasil dançam diferente, mas há dança sempre. Mesmo em Portugal há dança. Saltar foguete. Agora, as danças associadas às festas... Mas o Colá é estritamente ligado ao São João. Ao São João, sim. São João. Mas, como foi que mas essas danças, até podemos chamar danças orgíacas, danças que estão muito ligadas ao culto da fertilidade, que hoje podemos chamar danças com algum modelo, que pode chocar as pessoas que acham que é sensual. Essas danças apareciam nos cultos greco-romanos. E, evidentemente, que havia na Península Ibérica. Essas danças, os druidas, as religiões indo-ibéricas tinham essas danças associadas à fertilidade, porque o extremo do sol mais quente, mais frio, tem muito ligado ao culto. O mastro é um ato de fertilidade, o culto que ainda existe, associado às festas juninas, o mastro. E esses atos existem. Agora, como dança, quem Cabo Verde seguramente porque trouxeram uma forma de dança que ao longo do tempo foi modificando. E com a São João, a maneira como o povo de Santo Antão São Vicente expressa a dança associada à festa de São João. Com tambores, como está também no Brasil e na Europa, e como expressam a alegria da festa. E já vimos que antes essas festas estiveram muito associadas à cultura fertilidade. Por exemplo, aparecem certas formas de dança que podem chocar as pessoas. Porque pensam que é uma festa selvagem, ou que é uma festa, digamos, erótica, ou coisa do género. O Colá, aqui em Cabo Verde, existe mais nas ilhas de Barlavento. Santo Antão, eu acredito que São Vicente traído a partir de Santo Antão. Bom, Colá é preciso ver para a origem da palavra, é bastante discutível, porque coladeira pode ter origem no colaudare. Colaudare é um termo latino que é rezar em conjunto. Está a ver? Colaudare, vamos, no quadro de São Filipe, vamos colaudare. Pessoa que uma pessoa diz, os outros respondem. Pode ter essa origem. Colaudare. No caso da dança, colar nada tem a ver com rezar. Não, hoje em dia já não penso isso. Colar é porque não há cola. Colar os umbigos, umbicadas, enquanto dançam. E essas formas de dança encontramos noutras regiões. Não igual, mas com a mesma expressão. Que ligam muito à ideia do culto da fertilidade. Aí, de facto, seria anterior ao cristianismo. E o mastro com comida também está ligado à ideia de fertilidade? O mastro é uma ideia fálica e não é uma invenção cabo-verdiana. Aparece em toda a Europa, em todo Portugal, essas festas também têm mastro. Erguem mastro. Às vezes erguem uma árvore inteira. São muitos homens que vão erguer uma árvore, puxar pela corda e erguem o mastro. Agora, o mastro põe uma série de prendas, aqui em Cabo Verde, as prendas depois são oferecidas, ou alguém ganha em leilão, mas há casos em que o mastro é um talo de sebo, isto aparece em Portugal, em Espanha, quem consegue subir no mastro e tirar o presente está lá no alto. Portanto, a presença do mastro nessas festas aparece, não é? Também no Brasil, não é só em Cabo Verde. Mastro com comida. Com géneros. Com géneros alimentícios. Portanto, qual é a ideia, ao fim e ao cabo? Pode ser uma festa de ação de graças, porque se o período da colheita, o que se tem de abundante na época da colheita, põe-se no mastro. Aqui em Cabo Verde acho que fazem leilão. Acho que no Bravo ou São Natão, depois é leiloado. Mas o mastro aparece também em São Filipe.
Em São Felipe, quando vai erguer o mastro em São Felipe, alguém vai deitar vinho, grog e bebidas. Se ninguém tirar o garrafão, ele põe todo o vinho no chão, no buraco, onde vai erguer o mastro. Se alguém tira o garrafão, basta cair as primeiras gotas, alguém tira o garrafão e fica com a garrafa. O dono nunca vai reaver a garrafa do líquido que derrama no buraco onde vão erguer o mastro. Então, o nosso mastro é tão grande, uma árvore tão grande, tão elevada. A gente põe um mastro, uma haste da madeira, da flor de carapate, e que fazem esse mastro por causa do fogo. Mas aparece nas outras ilhas e noutras regiões. O mastro aparece ligado a essas festas. E na das festas de São João, assim como outras festas juninas, há quem diga que a dimensão profana hoje tem muito mais peso que a dimensão religiosa. Qual é a sua Isso é a nível global, isso não é só em Cabo Verde, em todo o mundo. Já vimos que o calendário litúrgico, o calendário da festa do santo, também é usado para santos, para festas populares. No caso concreto, já Santo António. Se no dia de Santo António alguém passar pela Chade, poderá ser por ter uma igreja cheia, mas seguramente as pessoas que estão na rua fazer a festa será extraordinariamente maior. Como acontece em São Felipe, no Fogo. Por lá milhares de pessoas. Poucas pessoas vão à igreja celebrar o santo. Isso também é normal em São João, em São Pedro e em São Paulo. Porque há quem de facto faz a festa para o santo, portanto, o culto, digamos, ao santo padroeiro, são os fiéis, e há pessoas que aproveitam a data para fazer a festa. Aliás, aqui em Cabo Verde, particularmente aqui em Santiago, as nossas festas populares, em regra, trouxeram santos. Uma forma de criar santos numa aldeia, porque era a festa popular que era um santo. Se há santo na aldeia, é porque há festa. Vos aproveitar a data para festejar. Portanto, aqui é uma tradição cabo-verdiana. Portanto, qualquer festa numa aldeia, a pessoa logo pergunta qual é o santo? É muito recente haver festas sem santo. Quem vai a Gamboa não vai ao santo nenhum. Mas os santos que estão nos vários bairros da praia, cá Santo António, São João, São Paulo, Palmeiras, São Pedro, e Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Graça, são sempre dados. E purificação de Nossa Senhora. É normal a dimensão profana ter mais peso que a dimensão religiosa? Isso é uma questão já que são festas de santo. São festas, há pessoas que aproveitam a data para fazer as suas festas. Por exemplo, quando fazem em fevereiro, São Domingos, que é a apresentação do Senhor, as pessoas vão lá, mas muitas pessoas vão a fevereiro e nem sabem que santos estão a comemorar, eles vão festejar São Domingos, ou vão ao Candelária. Ou quem vai a Santa Marabar vão lá, porque sabem que a Santa Marabar vai haver festa, com o Santíssimo Nome de Jesus, as pessoas vão lá e fazem festa, aqui nem preço, na porta da igreja. Isto é muito recente. Se for a Lisboa, Santo António, seguramente a população que vai estar na rua de Lisboa não cabe na Catedral de Lisboa. Portanto, a nível mundial, o nosso período moderno, a festa dos santos tem mais uma dimensão lúdica, festiva, popular do que a dimensão religiosa. Com festivais até às 11 Exatamente. da manhã. Da véspera, no dia. E aqui ainda vê Santo António mais casamenteiro do que nos outros milagres. Isso é o mundo moderno, o mundo que vivemos atualmente. Não é exclusivo Cabo Verde. Agora, compete, eu acredito, compete aos párocos, à própria igreja, de reenquadrar novamente a festa. Não tirar na parte lúdica, eu acho que não se tira. Sim. Não tirar na parte lúdica, e os desfiles, os foguetes, os conjuntos, isso é normal. Agora, compete, fica efetivamente a igreja reenquadrar novamente o sentido da festa. Independente de ter origem pagã. Equilibrar um pouco. Equilibrar um pouco. Em que os festivais acontecem até às 11h30 da manhã e os devotos queixam-se porque não podem começar a missa. Portanto, há que equilibrar, não é? Por perturbar o eixo central da festa. Sim. Mas isso é possível, é normal. Tem um trabalho que é da igreja, que é de quem também faz a festa e não tem nada a ver com a igreja, quer se divertir. Aproveitar a data. Agora é bom que se explique a origem da festa e o seu sentido. Nas festas juninas também aproveita-se para fazer promessas,
Isso é quem tem a fé, quem acredita. Quem tem muita fé. Há pessoas que pedem saúde, outras pedem dinheiro, outros pedem a possibilidade de emigrar. Portanto, é um momento para promessas. Está ligado muito aos santos populares, que, como disse no começo, está ligado a divindades pré-cristãs. As divindades também têm uma função específica. Daí os deuses pré-cristãos. Tem no cristianismo, as pessoas também associam os santos a milagres em um certo domínio. Por exemplo, quando associam São Pedro, é mais associado ao santo que abre a porta do céu, mas também os pescadores. Os pescadores rezam São Pedro. Ou São Brás, para dor de garganta, e Santa Luzia, para dor da vista, e São Sebastião, para doenças da pele. Até parece essa dimensão que é normal, compreende-se. A maneira como os grupos populares, como a Tabanca, que disse um bocadinho, Colá São João, expressam a devoção a um determinado santo. Portanto, por exemplo, em 2017, São João foi classificado a património cultural imaterial. Acha que de lá para cá a festa foi incrementada ou nem por isso? Bom, não sei qual, porque já vimos que, efetivamente, São João tem uma particularidade. É festejar em todas as ilhas. São João é fechado em todas as ilhas. Mas sobretudo na Brava e no Porto Novo. Tem grande expressão. Aqui na praia, uma freguesia, São João Batista, junto de Série Velha. Aqui é São João Batista, o lar de Série Velha. Há a Brava, também no Fogo. Há em Santo Antônio, no Sal. No Sal, portanto, aparece, em São Nicolau, portanto, aparece praticamente ligar a todas as ilhas. Em São Vicente. Em São Vicente, que já é muito próximo de Santo Antão. Portanto, tem uma variante praticamente igual. São Vicente, portanto, parece um santo popular que é muito festejado no arquipélago. Mas com variantes. Pensa que a repercussão desta classificação a património cultural imaterial ajudou a incrementar a festa? Bom, não sei se tanto, porque eu lembro que há uns anos atrás se fazia festival de Tabanca em Santa Catarina, mas não acredito que teria incrementado muito. Porque se eu comparar as festas juninas em Cabo Verde, por exemplo, com o Nordeste brasileiro, vi, pela experiência própria, no Nordeste brasileiro a festa ainda mobiliza muito mais pessoas. Ou seja, o envolvimento da população no Nordeste, em que enfeitam as ruas, fazem muito barulho, provavelmente estão mais nos foguetes e nos bailes, dos desfiles populares do que propriamente também a porta da igreja. Faz isso. Mas tem muito mais visibilidade. Essas festas juninas têm mais visibilidade em Portugal, particularmente em Portugal, na Península Ibérica, no Brasil, do que em Cabo Verde. Temos muito menos visibilidade. Não vale a pena criar ilusões, quem até se pode confirmar, visitando in loco como fazem a festa. E a própria dimensão religiosa também envolve maior os municípios e a comunidade onde o santo é festejado. No Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil e também em Portugal. Então, é compreensível que em Cabo Verde, com menos recursos, haja menos possibilidade os devotos associados fazer uma festa com grande expressão de rua. É maior no Brasil e em Portugal. O facto, por exemplo, da festa de São João, na Brava, festa de São Filipe, no Fogo, depender de um festeiro para arcar com os custos, pode ser um empecilho? Bom, no contexto atual, porque na verdade, em toda a Europa, quando aparecem os santos populares, há irmandades. Há grupos, há irmandades, como a Tabanca se fazia antigamente. A Tabanca, os associados da Tabanca pagavam cotas. Com o dinheiro da cota faziam a festa. Mas sempre há um festeiro, sempre assume. Sempre há uma espécie de um padrinho, será o juiz da festa. Sempre houve. Há um juiz da festa também, da Europa mesmo. Ou há juízes. Há grupos que têm mais recursos financeiros, ou são proprietários de terra, ou são terratenientes importantes, ou um industrial com recursos, ele promove a festa, associando os outros que estão à volta. E, bom, hoje em dia, talvez fazer uma festa, promover a festa,
como, nem dou exemplo do fogo, como o Gregório Freire de Andrade, que foi um dos maiores proprietários de Santiago, foi a Santo António, em Belém. Hoje em dia é difícil a pessoa ter tantos recursos para mobilizar a população a fazer a festa. Por exemplo, no fim da festa de Nhô São Filipe, este ano no Fogo, não apareceu ninguém para tomar a bandeira. Portanto, ainda não se sabe quem vai arcar com os custos. Seguramente será a Casa Bandeira. A Casa Bandeira terá assumido essa responsabilidade, no caso do Fogo. Mas aqui na praia também as tabancas tinham sempre um governador. Tinha alguém que devia, que relaciona com a comunidade, que deve acatar recursos. Portanto, alguém que, quando marca a festa, alguém deve recolher recursos para sustentar a festa. E se for a Salamanca, em Espanha, ou a Zamora, lá fazem muito a Semana Santa com uma pompa extraordinária, ou a calendária no Tenerife, esse calendário, as câmaras assumem, mas há sempre grupos. Só que onde há mais recursos fazem mais expressão de rua. Mas a adoração do santo em si aparece sempre nesse contexto. Então pensa que... Porque, como disse, há uma festa cristã, em que o santo aparece, pessoas que vão lá. E há grupos, que agora muito menos em Cabo Verde, porque em Portugal e em Espanha, de facto, as bandeiras, os grupos que identificam por uma bandeira, esses grupos são grupos associados, são irmandades, as irmandades têm cote, têm sedes e têm fundos. Eles podem, porque a expressão deles não se compara com as nossas, como Santo Antão, São João, São Pedro e os demais santos que aparecem nessas comunidades. Bom, nós fazemos a nossa maneira. E temos uma expressão própria de Cabo Verde, como disse um bocadinho o São João, com a São João, a nossa maneira com os nossos recursos. E lá se consegue E já vimos que foi classificar um património, conseguimos festejar a nossa maneira. Portanto, não vamos tentar necessariamente imitar o que se faz no Brasil, cada ou à em sua Portugal, dimensão, ou em Espanha, ou na Suécia, ou na Itália, com os recursos que têm. Se procurar na internet, irá ver como que eles fazem. Mas os aspectos com o paganismo, há dos mais absurdos. Certamente, se ouvir falar da festa de São Firmino em Espanha, que é no mês de julho, não é? Porque é fora de junho. Uma festa que parece uma coisa completamente absurda. Imagina uma rua, largam touros bravos e os homens correm à frente. Mas uma festa de santo. Uma festa de santo. Portanto, no que tange às festas juninas, São Pedro e São Paulo encerram o mês. Portanto, encerram o mês, são os últimos. 29 de junho. Que são dois apóstolos. Assim, o que significa a festa de São Pedro, portanto, ligada aos apóstolos Pedro e Paulo? Bom, são dois santos mártires. Pedro teria sido crucificado e Paulo teria sido decapitado, porque ele era um cidadão romano. A lei romana, na época, não permitia que cidadãos romanos fossem submetidos a tratamento cruel, como, por exemplo, crucificar. Acreditava-se que cortar a cabeça, a pessoa morre logo, não sofre. Ele foi decapitado. Aqui na praia nós festejamos há um bairro chamado São Pedro. São Pedro, mas não constitui aqui na praia uma paróquia. Mas São Paulo é Palmares São Paulo, porque seguramente Palmares vai festejar. Vai haver festa, vai haver missa e procissão na freguesia São Paulo Apóstolo. Há uma localidade que é São Paulo também. São Paulo, Palmarejo. Palmarejo é o Rago São Paulo. São Paulo Apóstolo, padroeiro da paróquia do Palmarejo. Palmarejo Grande, Cidadela, até Caiada, vão festejar no dia 29 de junho. São Paulo. Mas há uma localidade que é São Paulo também. Exato, aqui há um bairro, São Paulo, perto de Ponta d'Água. Não é paróquia, daí está integrado numa outra paróquia. Mas os santos são festejados de maneira popular. Eu lembro que São Pedro, antigamente, não sei se ainda faz isso, a Tabanca da Várzea e até São Pedro, aqui no Vale da Ribeira de Trindade, e a Tabanca, e é lá as pessoas... Há uma capela, ainda existe, uma capela antiga, que deve ter origem já ainda nos finais do século XIX, as pessoas festejam São Pedro. Agora, há São Pedro em várias localidades. Um dos santos populares. Há São Pedro em São Vicente, exatamente. As pessoas todos os anos então, tem uma expressão em várias ilhas, a festa de São Pedro. Portanto, o que falta, só para terminar, o que falta para que as festas juninas tenham mais expressão? Talvez, como referiu, irmandades com cotas para que se possa ser possível arcar com os custos. Não sei. Bom, imitar o meu caro a moda europeia, como eles fazem, mas é uma possibilidade.
essas irmandades. Porque veja que a Tabanca há muito tempo. Aqui diz-se mesmo juízes colonial, de festa. Há um conjunto de juízes de festa. Há juízes. As festas, os santos populares, as paróquias das nossas freguesias, os santos padroeiros, sempre têm juízes. São pessoas que organizam a festa, às vezes custeiam. Por exemplo, eu lembro que ainda nos anos 60, a festa da apresentação do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é fevereiro de São Domingos, a 2 de fevereiro. A data não é escolha à toa. Veja que no culto hebraico, uma mulher que dá à luz a um filho varão, macho, ela purifica-se a 49 dias, que é a data de 25 de dezembro a 2 de fevereiro. Então a festa era feita em 2 dias, vésperas de fevereiro. Faziam procissão de velas com juízes próprios. A 2 de fevereiro faziam festa novamente com outros juízes. Então havia muita festa, de véspera e o dia. Havia tanta festa, os juízes é que custeavam. Havia tanta festa que no terceiro dia consumiam o resto da festa. Sabe esse terceiro dia que é 3 de fevereiro, sabe qual é o santo, não é? Diga. É o São Brás. 3 de fevereiro é São Brás. Daí havia que ter São Brás. São Brás é 3 de fevereiro, data o 3 de fevereiro. Ficou a tradição de fazer o São Brás. São Brás é 3 de fevereiro. Se for o calendário católico, está lá. São Brás é 3 de fevereiro. Bom, hoje em dia as pessoas não podem dar o luxo de fazer tão grande festa. Tão grande festa. Mas os juízes nem sempre conseguem fazer a festa. O que é mais fácil em cotas, em irmandades. Irmandades pagando cotas, também assumem os gastos. Os gastos na dimensão religiosa e na dimensão popular, danças de areal, espetáculos. Ou então pedem ajuda às empresas, como se faz hoje em dia. Faz-se muito bem isso. Para terminar, é que muita gente não compreende bem. Está-se a festejar um santo, mas ao mesmo tempo há muita festa, muitos comes e bebes. O aspecto lúdico tem mais peso em muitos casos. Eu acredito que quando os egípcios festejavam o Horus, Osíris, ou quando os romanos festejavam Júpiter, ou os gregos, o Dionísios, havia essas duas partes. Havia sempre a parte religiosa e a parte lúdica. Mas com equilíbrio. Exato, talvez com equilíbrio. O problema é que... Mas tem a própria comunicação. É preciso ver que é a própria comunicação. Quando a comunicação, por exemplo, apresenta a cinza, que é uma data religiosa, uma data cultural. Portanto, se de comer e rebentar, quer dizer, é o lado um bocado pejorativo da festa. Para vezes aparece isso. Se não há uma comunicação, a juventude que não está ligado à igreja, pode não entender o significado da festa. Como também na Idade Média, claro que havia sempre desvios. Ligar Santo Antônio ao casamento, Santa Catarina de Suécia, a doença de parto, São Brás à garganta, São Santa Luzia aos olhos. Isto também está ligado, tem muito de paganismo no meio. Mas pelo menos as pessoas tinham a ideia do santo. E da sua utilidade, digamos, teórica dentro da crença popular. E temos de ter em conta que em Cabo Verde, de facto, o que instala é um cristianismo medieval. Não podemos fazer muito debate teológico à volta desses casos, mas a população entendeu o santo da sua maneira. É como o povo da Europa, que foi cristianizado com a expansão romana, eles tinham lá os seus deuses, adoravam os deuses à sua maneira. Quando aparece uma outra mensagem de evangelização, uma outra forma de relacionar com a divindade, readapta o que faziam antes. Isso é mais normal. Claro que, aliás, no Brasil, por exemplo, com o candomblé, tem a paralelo. Acho que Santo Antônio está ligado ao Exu, que é uma divindade Yoruba, que aparece no candomblé. Outros assim, ao Ogum, que é uma outra divindade. Então aparece esse paralelismo. São divindades africanas. Divindades africanas, aparece quase tudo. Ao paralelo São Jorge, também o Ogum. Portanto, aparece sempre. Aqui em Cabo Verde, constrói-se num ambiente de evangelização, porque eu já vi inicialmente com a Ordem de Cristo, que manda os seus sacerdotes, depois com a criação da diocese. Portanto, ao longo do tempo, vamos construindo Cabo Verde, claro, com toda a cultura africana que chega, mas com a visão da divindade e dos santos, de acordo com as crenças medievais portuguesas. Portanto, festa de santo em Cabo Verde significa momento para fazer a festa.
Festa é festa. É também um momento para Exato. promessas. Tudo, promessas, promessas. Tudo misturado. Ou agradecer também. Sim. Eu assisti num caso concreto na Ilha Fogo, festa São João. Havia dois senhores que, pelo aspecto, vi que vieram da América. Eu por acaso, estava a tirar fotografia e a observar a festa São João, já uns anos atrás. Então o senhor perguntou-me, que promessa que você está a pagar? Eu disse, não havia. Começou desde do dia dos canizados, 3 dias antes. Ele disse, não, que ela fez uma operação muito complicada e ficou viva. Então ela veio da América pagar a promessa. Porque pagar a promessa parece... Agradecer ao santo. Agradecer ao santo. Portanto, ele fez uma promessa São João e veio da América procurar andar todas as ruas de São Filipe com os canizados, tocar tambor, para pagar a promessa. Em Porto Novo faz-se uma peregrinação de Lá do... muitos quilómetros, São muitos quilómetros. da Ribeira das Patas até Porto Novo, durante a festa de São João. E a dançar. E a dançar, ao som dos tambores. Todo mundo dança. Se vai... Uma caminhada de mais de 6 horas, Veja que Nunca fiz. o rei David, quando mandou buscar a Arca da Aliança para colocar em Jerusalém, portanto, onde ele vai estar a capital, ele veio dançar à frente da Arca. Entrou no templo, dançou, portanto, a dança faz parte também do culto religioso, não é contrário. Não faz, a dança não está quando a festa. Agora, claro, cada povo expressa a dança à sua maneira. Isto é outra questão. E nessas danças podemos ter aspectos que tiveram origem diferente do cristianismo medieval. Ok. Chegamos mesmo ao fim do programa. Agradecemos imenso a sua presença e as explicações que deu aqui sobre as festas juninas. Estamos em pleno mês de junho e valia a pena aqui fazer um programa diferente sobre esta ocasião. Muito obrigada. Nós te agradecemos aos espectadores que tiveram paciência de nos ouvir. Portanto, muito obrigado. Obrigada a nós. Ao estimado telespectador, ficam aqui os votos de boa noite. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão sobre a essência das festas juninas. Boa noite.